Nesse vídeo nós daremos continuidade ao estudo do livro de Filipenses e a leitura de hoje é o capítulo 4. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Marisabel e esse aqui é o meu canal Bebel Dias, onde eu compartilho conteúdo cristão. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do livro de Filipenses e o último capítulo, não é mesmo? O capítulo 4 é o capítulo que nós estaremos estudando hoje. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, onde nós falamos sobre os outros capítulos, você pode estar acessando o link da playlist aqui embaixo na descrição. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês, que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Bem, então nós lemos até o versículo 9 e nós vemos aqui uma exortação de Paulo aos irmãos de Filipos. Nós vemos que primeiramente ele vai dizer para que eles permaneçam firmes no Senhor e que eles são uma alegria e uma coroa para Paulo. Ou seja, a forma com que eles agiam era tão digna, era tão bonita, que Paulo se alegrava com aquilo, que Paulo via aquela igreja como uma coroa para ele, porque ele foi lá, fundou aquela igreja em Filipos, como nós vimos desde o início dessa série, e então aqueles irmãos começaram a seguir a Cristo verdadeiramente, e isso era uma alegria para Paulo. Nós vemos então que Paulo vai fazer menção a duas mulheres que provavelmente eram muito importantes na igreja de Filipos, e ele vai dizer para que elas permaneçam em harmonia. Talvez porque houve ali algum desentendimento, mas não foi algo tão grave, já que Paulo deixou para mencionar isso somente no final da carta. E ele vai começar então a dar instruções aos irmãos de Filipos. A primeira instrução dele vai ser para que eles estejam sempre alegres. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O que Paulo queria ver naquela igreja era a alegria. E não é à toa que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria, já que a alegria é mencionada aqui diversas vezes. E nós vemos como que isso é bonito, já que Paulo estava em um contexto tão ruim, estava na prisão, mas mesmo assim ele estava exortando os irmãos filipenses para se alegrarem. Ele também vai dizer para que a amabilidade deles seja conhecida por todos. Eles precisavam demonstrar isso a todas as pessoas. A próxima exortação de Paulo fala muito ao meu coração e também pode falar ao seu. Talvez você esteja em um momento de ansiedade, um momento em que você está preocupado com muitas coisas. E olha só o que Paulo vai dizer no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Portanto, quando nós encontramos em momentos de ansiedade, de preocupações com as coisas, nós precisamos entregar tudo isso diante de Deus, com oração e súplicas. E desde já demonstrar a Ele ações de graças, apresentando tudo isso diante de Deus e crendo que Ele estará cuidando de nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos confiar que o Senhor está conosco e que Ele continua nos direcionando. E nós vimos isso a respeito do sofrimento no vídeo anterior do estudo do capítulo 3 do livro de Filipenses, a qual nós vemos quão grande foi o sofrimento de Paulo.
mas que mediante tudo isso, ele entendia que ele estava glorificando a Deus e que Deus estava com ele, e isso era o mais importante. E então Paulo vai dizer aos irmãos filipenses que quando eles fizerem isso, a paz do Senhor, a qual excede todo o entendimento, guardará o coração deles e a mente deles em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que enfrentam batalhas muito grandes e batalhas interiores, batalhas consigo mesmas, batalhas na mente. Sim, o inimigo pode tentar invadir a sua mente, colocando pensamentos intrusos para fazer com que você venha se afastar da vontade de Deus. E você deve entender que é preciso lutar. É preciso se revestir com a armadura de Deus. E nós devemos entender que sim, há uma luta e nós precisamos nos posicionar. E quando nós verdadeiramente nos posicionarmos diante de Deus, nós vemos aqui que Paulo vai dizer que a paz do Senhor, a qual excede todo o entendimento, nos guardará. Guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, se você tem enfrentado batalhas, procure se firmar cada vez mais no Senhor. Não desista, não pare. Porque na verdade é isso que o inimigo quer. É te parar, é te fazer ficar no lugar onde você está, não se mover, não lutar. Porque assim ele vai ganhando cada vez mais espaço. Então, ocupe a sua mente com aquilo que vem do Senhor. Porque dessa forma, quando esses pensamentos intrusos vierem, você repreende isso no nome de Jesus e reconheça que a sua mente é de Cristo. Que agora você nasceu de novo e a sua mente deve ser purificada, deve ser limpa e você vai então viver em comunhão com Deus no seu interior e ter a paz dele, a paz que te guardará em Cristo Jesus. E nós vemos que Paulo vai mencionar sobre isso no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós devemos entender que a nossa mente deve ser purificada através de Cristo Jesus, e isso é muito importante. Para que nós tenhamos uma mente pura, nós precisamos nos rodear de coisas boas, de coisas puras. Então, você precisa se aprofundar na palavra de Deus, porque dessa forma você vai ocupando a sua mente com a palavra de Deus, louvores, adoração. Você precisa estar verdadeiramente introduzido nessas coisas, porque se você está o tempo inteiro introduzido em coisas ruins, em coisas que te trazem pensamentos ruins, muitas das vezes até notícias, tantas coisas ruins, tantas coisas que você fica ouvindo, que você fica vendo, que a sua mente vai então sendo ali revestida, sendo submissa a coisas ruins. A sua mente vai se submeter a esses pensamentos ruins. Então você deve se revestir de coisas boas. Você deve estar o tempo todo buscando coisas que agradem ao Senhor. E dessa forma, a sua mente vai então estar sempre ali submissa a coisas boas. Você vai ter pensamentos bons, pensamentos que agradam ao Senhor. Vai ter a mente de Cristo. E no versículo 9, Paulo vai dizer para que os irmãos coloquem em prática tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles ouviram, aquilo que eles receberam, para que eles possam então viver dessa forma a vontade de Deus. Nós precisamos colocar em prática, isso é muito importante. Não basta somente ler, ouvir ou falar da palavra de Deus. Nós precisamos colocá-la em prática no nosso dia a dia para verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então continuamos a nossa leitura a partir do versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido.
agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então nós vemos aqui que Paulo vai agradecer aos irmãos de Filipenses pela oferta que eles mandaram para ele e vai dizer que o Senhor Deus vai lhes abençoar por isso, vai lhes recompensar por isso, porque foi uma oferta agradável, de aroma agradável e suave perante o Senhor. Nós devemos entender que devemos ter alegria em ofertar, e não somente a oferta da igreja também, mas outros tipos de oferta, ajudando os irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, estarmos verdadeiramente unidos em comunhão, porque é para isso que Cristo nos chamou. E nós vemos aqui que Paulo vai dizer que não é que ele esteja verdadeiramente em necessidade, por isso ele está falando isso somente para ter mais ofertas, mas ele está dizendo isso para honrar aos irmãos de Filipenses, porque ele diz que ele aprendeu a passar fome, a ter fartura, a ter alimento e até mesmo se privar de comer. Então nós vemos que Paulo aqui vai dizer que ele tudo pode naquele que o fortalece, porque Deus o fortalece para passar mediante a qualquer situação. E essa é a palavra que Deus tem para mim e para a sua vida, que independente da situação, Ele estará conosco, Ele nos fortalece. Muitas das vezes nós achamos que as circunstâncias são difíceis demais e que estão fora do nosso alcance. E verdadeiramente há coisas que nós não podemos fazer sozinhos. E é por isso que nós precisamos do Senhor. Então agora eu vou estar fazendo as anotações e marcações na minha Bíblia e você pode fazer aí na sua Bíblia também. Bem, pessoal, então eu vou fazer todas as marcações e anotações e já volto aqui para comentar com vocês tudo aquilo que eu marquei. Bem, pessoal, então eu terminei aqui as minhas anotações, fiz aqui a marcação de verde nessa palavra de encorajamento tão bonita que é para nos alegrarmos sempre no Senhor, apresentar diante dele em orações e súplicas as nossas preocupações e que a paz dele, que excede todo entendimento, nos guardará. Também fiz a anotação a respeito de quando vai falar sobre os nossos pensamentos, como devem ser, então tudo aquilo que for verdadeiro, que for correto, puro, amável, tudo aquilo que é de boa forma, tudo é isso que devemos pensar. Então, devo preencher minha mente com coisas boas que agradam a Deus. Puxei essa setinha aqui para poder indicar isso. E também fiz aqui uma marcação quando Paulo vai dizer que tudo ele pode naquele que fortalece. E anotei que Paulo sabia que diante de qualquer situação, Deus o ajudaria a vencer. Então, quão grandes lições nós podemos aprender nessa passagem. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu, durante todos esses episódios dessa série. E assim nós finalizamos o estudo do livro de Filipenses. Foi um momento maravilhoso. E eu quero saber também de você, se você gostou de toda essa série, desse estudo, e se quer mais conteúdos desse tipo por aqui. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!